Foi eleito presidente da Argentina, ancorado em uma série de promessas para salvar a economia do país, que trazem mais perguntas do que respostas para os problemas por lá enfrentados. Faltam principalmente explicações sobre a exequibilidade, ou seja, o quão é razoável ou quão razoável é tudo o que o novo chefe da Casa Rosada prometeu. Você vai acompanhar comigo as promessas de Milei para a economia e aqui ao meu lado, você já viu? Tem Fernando Nakagawa, que estava na Argentina, está de volta, e ele que lute para explicar então as promessas de Milei. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Lu. Muito bom estar de volta. Olha, as promessas são privatizações, a gente tem uma arte, né, me parece, dolarização, privatizações, dolarização, controle da inflação, não adianta falar e ficar na frente das promessas, né? Controle da inflação, déficit zero e fechamento do Banco Central. Muito bem, muito bem, muito bem. Isso aqui a gente sabe que é possível. Isso daqui nem tanto. Pero no mucho. Isso daqui, então, tá difícil pra caramba. Isso daqui também, até a gente tá lutando aqui. Bom, contigo, Fernanda Nakagawa. É uma agenda dura, difícil, Lu, difícil mesmo, assim. Milei já no primeiro dia útil, depois da sua vitória, já enfrentou a primeira protesto, primeira manifestação dos funcionários de uma das empresas que ele pretende privatizar. Então, entre as empresas que ele quer vender ao setor privado, Lu, estão algumas que são conhecidas, outras nem tanto do público brasileiro. Mas vamos lá, a mais importante delas é a YPF, a grande petroleira argentina, que já foi privada, que já foi estatal e que agora ele quer vender novamente. Só que para isso ele precisa, por exemplo, da aprovação do Congresso Nacional, onde ele não tem, Javier Milei não tem a maioria, principalmente nos deputados, mas também lá no Senado, nas duas casas ele não tem a maioria. Também quer privatizar a Aerolíneas Argentinas, é uma empresa que dá prejuízo, tem muita dívida e os funcionários já estão reagindo. Também quer privatizar a TV Pública, a Rádio Nacional e também a Telam, que é uma agência de notícias. E foi na terça-feira, que é o primeiro dia útil depois da eleição, que o pessoal desta rádio já fez o primeiro protesto contra a privatização, a ideia de privatizar. Sobre a dolarização, o fechamento do Banco Central, Lu, o discurso de Milei logo depois da vitória foi um pouco mais calmo do que o que ele fez durante a campanha eleitoral. Ele disse que a dolarização, por exemplo, vai ter fases, algumas medidas são necessárias antes disso. A mesma coisa para o Banco Central. Então, aparentemente, ele deu uma moderada no discurso, porque sabe que não é assim de um dia para o outro que ele vai conseguir fazer isso. Sobre o controle da inflação, isso depende muito do item de baixo, do déficit zero, que é a inflação argentina, ela é muito nutrida pelo governo, porque o governo gasta muito mais do que arrecada. E para cortar gastos, ele tem alguns caminhos. Por exemplo, acabar com subsídio na conta de luz, na conta de gasolina, dos trens, do metrô, ou cortar gastos do tipo benefícios sociais. Tudo isso deve ter muita reação contrária do pessoal. Então, muita gente está prevendo a volta das grandes manifestações nas ruas lá, item pelos quais os argentinos são bem conhecidos. Pois é, Naka, só para a gente encerrar a nossa conversa, você que estava lá pertinho, então, de Milei, conta para a gente, então, como é que ficou essa tensão pós-eleição? Tipo assim, eu prometi muita coisa, vou organizar, só que agora que eu vi, eu ganhei e vi o tamanho do problema que eu herdei. Eu acho que dá para dizer uma coisa, que Milei talvez seja o exemplo clássico, pelo menos nessa primeira semana, de que campanha é uma coisa, governar é outra coisa. Vai ser interessante ver qual vai ser a reação do público, do público, dos eleitores mais radicais, aqueles que queriam a motosserra cortando o gasto público. Ele vai tentar, mas talvez seja um governo mais parecido com o de Macri, de centro-direita, do que um governo de extrema-direita. Muito bem, eu cheguei aqui pertinho do Naka porque eu estava com saudade do Naka também. Muito bem.